Olá, gente querida. O vídeo de hoje é para você que pretende vir comprar um carro usado aqui nos Estados Unidos, né? E muitas pessoas falam que quando você compra um carro aqui usado com mais de 10 anos de uso ou mais de 100 mil milhas não funciona ou não presta, né? E aí você fica naquela dúvida: eu vou ter que comprar um carro zero? Como é que é? Mas não, vou provar a vocês que vocês estão errados. Então, roda aí. Então vamos ver esse Chrysler 300, tá? Que um conhecido meu comprou agora, recente. E veja as condições dele. Ele tá aparentemente só sujo, tá? Porque estamos num período aqui chamado aqui o pólen, tá? Então o pólen está fazendo a miséria nos carros aqui. Tirando isso, você vê um carro com uma cor maravilhosa, pneus, entendeu? Em excelentes condições para uso, com uma jante linda, tá? Olhando direitinho por frente, por trás. Sim, o carro foi comprado na concessionária Sandy Chasing e não em uma agência qualquer, tá? Veja que o carro está bem apresentado. O ano desse carro é 2015. Vamos abrir o capuz do carro para ver como é que ele está indo. Olhando aqui, tá a máquina aqui, ó, muito legal. 3,6 litros, entendeu, de válvula. É 200 e quantos cavalos esse bicho? Bom, tem mais de 200 cavalos, tá? Esse carro aqui. E eu vou pedir para ligar aqui para ouvir o ronco do bicho. Liga ele aí! Então, testando aqui, ó, o barulho do bicho. Todo bonitinho, bem apresentado, tá? Lavado, com garantia que foi dada, tá? Só tá precisando arrumar porque realmente tá aqui, ó, o pólen fazendo a farra aqui. Olhando também o tamanho do porta-mala dele, que, nossa, olha o tamanho desse porta-mala, imenso, imenso, imenso. Vamos agora para dentro do carro ver o bicho. Olha o painel dele, olhando aqui, bem apresentado. Tá aqui o carro, painel, todo bonito, bem apresentado. Pressiona aqui OK, pode 100 km, milhas por hora. Toda a tecnologia dele. Um carro com apenas 54.537 milhas, tá? Então o carro tá bem apresentado para isso aí. E daqui a pouquinho eu vou falar a você os valores que ele tem, fora toda a tecnologia que ele tem. Tá muito legal mesmo. Então, ali conecta com Bluetooth, com celular direto, não precisa botar cabo para conectar. Vai ser o ano 2015. Podem ver, certo? Tem aqui luz à vontade para acender, para tudo que tem de canto. Tem uns porta aqui, luz gigante daqui de dentro, banco de couro. E se você olhar para cima, ó, o carro tem até teto solar, tanto na frente como atrás, e espaçoso. Comporta até 5 pessoas. Então, carro bem preparado. Desligando ele aqui, ó, o banco anda sozinho, ó. Ele vem para os cantos aqui. Vamos ver aqui atrás. Ele bonitinho. Olha só o luxo que a pessoa tem. Olha só o luxo que a pessoa tem aqui atrás dele. Tá todo bonitinho, com controle para o ar-condicionado aqui de trás. Podendo até colocar aqui com outro porta-luva aqui, ó, com mais espaço para colocar alguma coisa aqui. Luxo total. Então, um carro 2015 com 54 mil milhas rodado.
Quanto custou isso? Vamos falar sobre isso agora. O valor desse carro aqui na concessionária custa 15 mil dólares para preço de à vista. O meu conhecido que comprou, ele é recém-chegado e ele comprou o carro usando o IT Number. Para quem já sabe aqui no canal, né, IT Number é o Social Security, é o CPF americano, né, que a gente usa para pagar taxas, para financiar tudo que você quer, casa, carro. Então, o imigrante normalmente, quando ele ainda não tem uma documentação exata, tipo um green card, ou um visto de estudante, um visto de trabalho, ele pode financiar um carro como um turista, sem problema nenhum. Portanto, que ele tem um IT Number. E ele aplicou o IT Number comprando esse carro a 15 mil. Como ele estava começando a abrir o seu primeiro crédito, tá? O carro praticamente foi financiado, dando 5 mil dólares de entrada, e deveria financiar somente 10, né? Mas não foi, porque como ele ainda estava abrindo o crédito, exatamente nesse problema que agora o país está passando por questão de tarifaço, ele praticamente financiou 2 carros, porque saiu por 60 parcelas de 429 dólares com um seguro embutido, tá? Que se houver qualquer problema, o carro ele tem essa garantia estendida, ele é levado para a concessionária para consertar. Então, a pessoa pagou 5 mil dólares e vai financiar o resto dos 10 mil, que não é 10 mil na verdade, porque os juros foram bem andados, tá? Se eu não me engano, saiu em torno de 24,5% o juro anual. Então a pessoa pôde sim financiar o carro. Para isso foi pedido o quê? Que ele tivesse algum comprovante de renda do país onde ele vive, pelo menos os últimos 3 comprovantes de renda dele, no caso lá do Brasil, para mostrar aqui que ele tem uma renda lá no Brasil. Foi pedido a drive license, né, no caso dela brasileira, para que a pessoa veja que ele já dirige há um tempo, tudo direitinho e tal. E foi pedido o passaporte brasileiro. E ele conseguiu financiar o carro para que quando ele quiser vir aqui nos Estados Unidos visitar ou passear, os amigos ou a mim mesmo, inclusive aqui, ele tem um carro aqui à disposição. Não fica mais dependendo, né, de ter que alugar carro todas as vezes e tal. Como a pessoa vem constantemente aqui aos Estados Unidos, então foi uma compra que ele fez. E eu alertei a ele, né, que é uma realidade de muitos imigrantes que vêm para ficar e que ainda não tem a documentação certa. Quando vai financiar o primeiro carro, na verdade, no final dos pagamentos, está financiando 2. Essa que é a verdade, entendeu? Que precisa ser dita a vocês. Se alguém disser a você, não, você está financiando, não é como se fosse um carro e meio, na realidade é essa, é isso aí. Porque eles estão exigindo de você entre 25% a 30% de entrada do valor do carro quando um imigrante chega aqui nos Estados Unidos. Entendeu como é que funciona a coisa? Pois é, então estamos falando aqui de abril de 2025, pós-tarifaço. Mas Edson, se quando for na metade dos pagamentos, já na metade, 2 anos e meio, desses 5 anos que ele financiou, ele pode financiar um outro carro? Pode, é o ideal por aqui. Quando você completa já metade das prestações, você pode, se quiser, passar o seu carro e financiar um outro. Só que a diferença é que ele não vai pagar esses juros altos, entendeu? Que pegou porque começou aqui a vida agora. Não, ele já pode ter criado um certo crédito, já que ele está pagando o carro em dia, a pessoa pode ter comprado uma casa, a pessoa pode ter aberto uma conta de um telefone pós-pago, uma linha, e aí está criando um crédito aqui nos Estados Unidos. E criando nesse crédito, os juros caem para financiar um carro na segunda vez que ele for a uma concessionária. É a mesma coisa quando você vai em uma agência? Sim, é a mesma coisa quando vai com a agência, e a agência pode cobrar até um pouquinho mais caro. E se for naquele tal do Barria Perria, a mesma coisa?
É a mesma coisa? Não, porque no Bahia Perrier não tem garantia normalmente de quase nada, tá? E você pode entrar com o valor que você quiser, é como se fosse quase um aluguel de um carro, e a garantia, a famosa frase castelhana, né? Soy yo. Se você comprar um carro financiado numa Bahia Perrier e ligou, andou na esquina, quebrou, problema teu, te vira. A não ser que você pague uma garantia estendida, entendeu? Então, eu tinha feito já um vídeo para vocês falando sobre a questão de um aluguel, né, de um apartamento, de uma conhecida minha, agora de um conhecido meu, um carro que ele acabou de comprar, carro muito bacana, e mostrando que carro com 10 anos de uso, quando ele é bem tratado e cuidado, feito este aqui, ele rende, viu? Porque eu posso dizer a mesma coisa com o meu carrinho amarelinho que eu tenho, né? O meu Mustang. O Mustang é 2017 e tem 110 mil milhas. Ele tá caindo nos pedaços. Experimenta, senta nele para ver se ele tá caindo nos pedaços. Entende? Tudo é questão de manutenção. Cuidar. Falou? Qualquer dúvida aí, pessoal, escreve aqui no canal e eu te respondo. Para vocês que ficam, aquele abraço.